Paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém? Você pode ficar à vontade, ou sentado, ou de joelho, a forma como você achar melhor. Nós vamos estar orando ao Senhor para darmos início ao segundo elo da campanha, rasgando a carta de afronta. Você trouxe sua carta hoje? Se você não trouxe, depois sinaliza: pastora, não vim semana passada, eu quero participar desse ato profético. Você depois sinaliza aí para os nossos obreiros que eles vão estar levando para você aí o papel. E aí você escreve a sua afronta. Nós vamos estar orando. E depois, na semana que vem, você traz de novo, assim, 4 semanas. Amém? Feche teus olhos e vamos chamar o céu para este lugar. Vamos começar a clamar ao nosso Deus. Eu não sei a forma como você chegou aqui. De repente você chegou aqui cansado, você chegou entristecido, talvez até desacreditado, sem fé. Mas o nosso Deus, Ele vai nos renovar aqui nessa noite. Quem crê nessa palavra e recebe em nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor, Te adorando. Somos gratos a Ti, ó Pai. Somos gratos, Senhor, pela semana que passamos. Somos gratos, Senhor Deus, pelas portas abertas, Senhor. Ó Pai, até pelas dificuldades, Senhor, nós somos gratos, porque sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Muito obrigada por tudo, obrigada pela igreja, Senhor. Essa semana é uma semana cheia, é uma semana corrida. Nós estamos caminhando, Senhor, para o 7º ano, ó Pai, desta casa. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque por esta casa muitos se converteram, se batizaram, famílias foram restauradas, Senhor, projetos realizados. E somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito, ó Pai, nesta casa. Ó Pai, nessa hora eu quero Te pedir, Senhor, pelos meus irmãos que estão a caminho, Senhor. Vai tirando todo empecilho, vai tirando, meu Pai, toda armadilha de Satanás, Senhor, preparada. Vai tirando tudo que está amarrando, aprisionando Teus filhos de se movimentarem a chegar nesse lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a condução do culto. Toma a direção, ó Pai, do início ao final. Fala aos nossos corações, Senhor, através da pregação da palavra. Usa os levitas da casa, Senhor, que cada acorde, ó Pai, dado, que cada glória, Senhor Deus, aqui dado, um demônio venha partir em retirada, venha cair por terra em nome de Jesus. Nós Te pedimos, ó Pai, envolva os Teus santos anjos ao redor dessa igreja, Senhor, que quando nós aqui estivermos Te adorando, Senhor, toda essa vizinhança venha ser tocada. Somos gratos a Ti, ó Pai, somos gratos. É o que Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. O evangelista Tafarel orando também ao Senhor e a igreja dando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós continuamos, Senhor, debaixo dessa atmosfera de adoração e de oração diante da Tua presença essa noite. Ó Deus, queremos consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Queremos consagrar, Senhor, as próximas horas em que passaremos em Tua presença, ó Deus. Toma, Senhor, a nossa vida, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o peso, todo o cansaço, Senhor. Tira tudo aquilo que de alguma forma possa nos impedir, Senhor, de sentir a Tua presença, de Te adorar da maneira em que devemos, Senhor. Tira de nós, Senhor, toda a sensação, todo o cansaço, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui essa noite, ó Deus, para Te adorar, Senhor, para Te exaltar, Senhor, porque entendemos que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, a Tua mão de poder tem nos sustentado de pé, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, Te apresentamos, Senhor, essa campanha, Te apresentamos, Senhor, toda a carta que afronta, Te apresentamos, Senhor, todas as ameaças que o inimigo tem levantado nesse tempo,
Fortalece, Senhor, cada filho teu que pertence a esse ambiente, Senhor. Fortalece os meus irmãos para chegar até essa casa. Fortalece os meus irmãos para orar essa noite, clamar diante da tua presença. Fortalece os meus irmãos para que possam te louvar e te adorar essa noite. Fortalece-nos, Deus, porque necessitamos, precisamos, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, da Tua direção, da Tua voz. Precisamos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada momento. Toma, Senhor, os louvores que entoaremos daqui a pouco. Toma, Senhor, toda a palavra que será liberada nesse altar. Toma, Senhor, a palavra ofertória. Toma, Senhor, a ministração da noite. Ó Deus, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, que nada, nenhuma circunstância venha nos roubar, Senhor, em nome de Jesus, e que o nosso retorno seja diferente, Senhor, que o nosso retorno para o nosso lar, Senhor, seja, Senhor, com a Tua unção, com a Tua glória, que há de ser derramada nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que esse dia, Senhor, para nós, não seja só mais um dia, que seja, Senhor, um dia cheio da Tua presença, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não é um Deus de programações. Se o Senhor quiser essa noite, cura para a glória do Teu nome. Se o Senhor quiser essa noite, liberta para a glória do Teu nome. Senhor, se o Senhor desejar, salva vidas, salva almas, Senhor. Que seja uma noite de conversão para a glória do Teu nome. Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor tem liberdade nesse ambiente. Esse ambiente pertence a Ti. Senhor, faz milagres essa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, batiza com o Teu Santo Espírito, só não nos dispersa de mãos vazias, Senhor. Nós queremos aqui fazer o que for necessário, fazer o que for preciso para que essa quarta-feira não seja mais uma quarta-feira da nossa história, da nossa vida. Que seja, Senhor, uma quarta-feira diferente, uma quarta-feira sobrenatural. Senhor, nós te pedimos essa noite, desfaz todo o céu de bronze, desfaz toda limitação, toda barreira, todo grilhão, todo embaraço, toda corrente, despedaça, Senhor. Ó Deus, que a nossa oração possa subir diante da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vai jogando por terra tudo aquilo que tem tentado limitar a nossa adoração, o nosso culto, Senhor. Ó Deus, acampa os Teus anjos nos quatro cantos desse ambiente e coloca, Senhor, um anjo em especial lá na porta, Senhor. Um anjo com espada desembanhada de fogo, e que toda retaliação do mal, todo demônio que tentar chegar na porta desse ambiente, que ele parte retirada em nome de Jesus. Ora bem, aquele e aquela baixura comedecendo aquele ela baixa na base. Ora como doçui daquele ela baixou da sua bedecada. Racha aquele ela baixou da sua aquela base. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque entendemos que necessitamos de Ti. Por isso age, por isso se mova, Senhor, e faça conforme for a Sua vontade. É a oração que eu faço com a certeza da vitória. Você que crê diz amém. Você que crê diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 37. Isaías 37, a partir do versículo 14. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Logo após a leitura bíblica, Ministério de Louvor já pode ir subindo em nome de Jesus. A
Acompanhe comigo a oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor. Ele subiu aonde? Ao templo do Senhor. Abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Para insultar a quem? Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passavam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos da maldição, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. És Deus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor? Valeu. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Feche teus olhos, Pai. Nós lemos essa palavra, Senhor. Estamos debaixo, ó Pai, de uma palavra liberada aqui do altar. E nós vamos receber, ó Pai. Nós já cremos na vitória desse dia. Nós estaremos rasgando cartas de afronta aqui durante esse período, ó Pai. Porque nós sabemos para quem nós estamos levando nossas afrontas. Nós trouxemos elas, Senhor, para o templo. Trouxemos, ó Pai, para apresentar a Ti. E, Senhor, nenhuma maldição nos alcançará. Pelo mesmo caminho que o inimigo veio nos afrontar, ele terá que voltar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, se faz presente nesse culto em todos os momentos. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Sempre os filhos seus.
pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando, ele canta porque chorar.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar unindo as nossas vozes em clamor pela nossa nação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te entregamos, Senhor, o nosso Brasil, Pai, nas tuas mãos. Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, porque nós estamos vendo, Pai amado, tudo, Senhor amado, aquilo que Satanás tem tentado fazer contra o teu povo, Pai. E em nome de Jesus, nós decretamos a falência do inferno sobre o Brasil, Senhor. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Senhor, o Brasil é teu, Senhor. Esse povo pertence a ti, Pai amado. E Satanás, ele já é derrotado. O que ele quer fazer é destruir o teu povo. Mas nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que tudo isso vai ser lançado por terra, Pai, pelo poder que há no teu nome. Porque a última palavra vem do Senhor, Pai. Senhor, toma o nosso presidente, Pai, nas tuas mãos. Toma o nosso governador, nosso prefeito, Senhor. Ah, Senhor, que eles possam abrir os seus olhos e atentar para tudo que está sendo feito, Senhor Jesus. Ah, Pai amado, toma, meu Senhor, Israel nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, Jerusalém nas tuas mãos. Nós abençoamos Jerusalém, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, pelo aquele povo, Pai querido. Ah, Senhor Jesus, toma as famílias naquele ambiente, Pai. Toma as crianças naquele lugar, Senhor. Pai amado, também eu te peço, toma os nossos filhos, Senhor. Toma as nossas crianças em tuas mãos, Senhor. Estão querendo inverter a educação dos nossos filhos, Pai. Mas pelo poder que há no teu nome, Senhor, nós estamos, Senhor, trazendo os nossos filhos para seguir o teu caminho, Senhor. E nós não, Senhor, não aceitamos, Pai. Não aceitamos aquilo que está sendo, Senhor, enfiado goela abaixo pelos nossos filhos, Senhor. Toma, Pai, em nome de Jesus, a nossa casa. Toma, Senhor, o nosso Brasil nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, este país. Abençoa, Senhor, essa nação, Pai. É o que eu te oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Salve a igreja com paz do Senhor, amém? Irmãos, no final da campanha Deus nos decretação, eu falei para Deus, eu quero contar um testemunho. Eu quero levar um testemunho. Eu não aceito sair dessa campanha sem ter um testemunho para contar. E eu não imaginava que eu viria aqui para falar isso. Eu imaginei que Deus ia fazer qualquer outra coisa, menos isso. Durante 3 dias eu estava perdendo noites e noites de sono. Desculpa, irmãos, eu fiquei rouca. Mas, enfim, 3 noites eu não conseguia dormir. Deus, ele me chamava para orar pelas madrugadas, mas eu não entendia para quem que eu deveria orar. Eu orei por todo mundo, para minha família toda, para os vizinhos, para os amigos, inimigos, todo mundo. E aquela agonia, aquela tristeza não saía de dentro de mim. E eu falei, Senhor, eu preciso dormir. O que está acontecendo? O que o Senhor quer falar comigo? Deus, me mostra. E eu levantei para ir no banheiro. Passei pela frente do quarto da minha filha. Eu senti um arrepio, um gelo, uma tristeza muito grande. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu já entendia que era alguma coisa com a minha filha. E estou muito cansada, porque eu não estava conseguindo dormir. Eu fui falando com Deus para Deus me mostrar o que estava acontecendo. E eu fui orar. Eu fui orar por ela, mas eu entendia que era algo sério. Eu comecei a clamar, eu fui para o banheiro e eu comecei a clamar e eu falei, Deus, se for o inimigo tentando plantar algo na minha mente, repreende agora em nome de Jesus. Mas se for o Senhor, Pai, me mostra, abre os meus olhos. Eu clamei, eu orei, falei com Deus e eu dormi. Eu tive um sonho. Sonhei que a minha filha tinha sumido.
eu estava dentro de uma favela para procurar ela, desesperada. E aí, outro dia eu continuei orando. E aí, do lado da minha casa, tem a menininha dela, que é a nossa vizinha, a menina da igreja também. Eu deixo ela de vez em quando brincar. Ela brinca na casa dessa coleguinha dentro da casa. E a mãe dela sabe que eu não deixo a minha filha brincar na rua. Eu sou muito cuidadosa, eu sou muito zelosa. Eu não deixo de jeito nenhum a Leandra nem chegar no portão. Meu marido fala: você é super protetora, você é muito medrosa, né? Talvez sim, mas eu pensava dessa forma, irmãos. Eu pensava que eu poderia cuidar da minha filha ao ponto de nada acontecer com ela, que era o meu dever, cuidar e zelar, e não deixa de ser. Mas através desse testemunho que eu vou contar para vocês, Deus ele me ensinou algo, e no final eu vou estar falando para vocês. E enfim, ela estava brincando, eu estava dentro de casa, eu estava tranquila, eu estava ouvindo ela brincar com a coleguinha do lado da minha casa, no mundo. E aí eu vendo televisão do lado do meu esposo, e eu tive uma visão. Deus me mostrou claramente a minha vizinha chamando o meu portão, com a mão no peito, falando: a Leandra sumiu. Pelo amor de Deus, a Leandra sumiu. E aí eu falei, ouvi, me chamando, só que o nome dela é parecido com o meu. Eu falei: amor, tem alguém me chamando, você ouviu? Ele falou: não, não é você não, é a vizinha. Eu continuei com aquela coisa no meu coração. E eu falei: não, está me chamando. Eu fui no portão. Gente, a mesma visão que Deus me deu, ela chegou lá com a mão no coração. Olha, você não sabe o que aconteceu. Eu só saí assim no portão, eu vim pro lado para ver se a minha filha estava com ela. Quando eu vi a Leandra com ela, eu fiquei mais tranquila. E aí ela me contou que a Leandra estava brincando, ela mais uma menina, que até então eu não sabia que tinha outras crianças na casa dela. Coisa de criança, se aborreceram durante a brincadeira, as crianças foram, ela e mais as outras meninas foram para a rua, e a menininha entrou dentro de casa e bateu o portão. E a Leandra ficou lá fora com essas duas crianças, só que ao invés da Leandra vir para casa, ela foi para casa dessa menina, mais o irmãozinho dela. Não sei quem é, não conheço, não sei quem é a família. E aí a minha vizinha falou que foi no portão para ver onde elas estavam, porque falaram que iam para casa. E viu a Leandra lá no final da rua, lá agora que dá para ser. Viram ela mais um menino e menininha lá no final, andando de um lado para o outro. Sendo que a Leandra, gente, ela não vai no portão sozinha, nem passou pro quintal, a Leandra já estava me chamando. E todas as vezes que ela ia brincar com essa coleguinha, ela falava: mamãe, me olha aqui no portão para me chamar ela. E assim eu fazia, levava ela até o portão, olhava ela, chamava a coleguinha. Quando ela entrava, eu entrava para dentro da minha casa. Nesse dia, eu não sei o que deu na cabeça dessa criança, que ela fez isso com essas duas crianças. E no sonho, Deus me mostrava claramente que ela descia essa favela e ia para casa de duas crianças, eram dois meninos, para brincar. E eu fiquei muito nervosa, muito angustiada, porque eu sabia que Deus estava dando um livramento de morte para minha filha. E o que eu quero passar aqui para vocês? Que a gente que é mãe, muitas das vezes, meu pai, a gente acha que uma super proteção, que aquilo ali é o suficiente. Muitas das vezes a gente limita Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que a gente olhar o nosso filho 24 horas por dia já basta. E Deus, ele fica ali de lado, Deus, ele fica ali no cantinho para quando acontecer algo grave, algo pior, a gente chamar o Senhor para a nossa vida, a gente clamar. Porque, Senhor, até aqui eu posso, então o Senhor deixa aqui que eu cuido da minha filha. Eu fazia isso sem perceber, com a minha super proteção. E Deus, ele me mostrou que não. Que a Leandra, ela está 24 horas debaixo dos cuidados dele, que eu não posso nada, porque ela vai para a escola, ela vai para a explicadora, e eu fico em casa, entende, gente? Então, assim, não adianta a gente querer limitar o Senhor, não adianta a gente querer confiar, acreditar que Deus, ele só é grande, só é poderoso quando as nossas mãos não podem fazer. E eu pensava assim, Deus, ele me mostrou, o Senhor, ele me deu essa visão. Não aconteceu algo pior, porque eu estava sensível ao ouvir a voz do Espírito Santo. Imediatamente, eu levantei e eu fui clamar pela vida da minha filha.
Mas quantas das vezes a gente deita, a gente rola de um lado para o outro e não consegue dormir, mas a gente não levanta para orar, a gente não se coloca na posição que o Senhor quer. Eu falo por mim, porque muitas das vezes, gente, eu fiz isso, tanto que eu fiquei 3 noites sem dormir, igual um zumbi, cheia de olheira, e eu estava ali brincando com o meu sono, eu não entendia o que era. Eu orava por todo mundo, pela família da minha mãe, pelos vizinhos, por todo mundo, porque eu achava que não ia acontecer nada com a Leandra. Por quê? Porque a mãe dela ora, porque a mãe dela cuida, porque a mãe dela é super protetora. Então eu orei por todo mundo. Eu falei, Senhor, guarda minha filha de todo mal, em nome de Jesus, amém. Aquela oração básica. Só que o Senhor falou, ei, levanta, vai clamar pela vida da tua filha. E eu levantei, eu clamei, Deus ele deu um grande livramento. Como eu falei, eu não imaginava estar aqui, gente, contando esse livramento para vocês. Eu imaginava falar qualquer coisa, chegar aqui e contar um testemunho lindo para vocês, que Deus ele abriu a porta, que Deus fez algo lindo na minha vida. Só que dentro desse testemunho, Deus ele me deu essas 3 lições. Que a nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos dele. A nossa família, quem cuida é ele, não é a gente que guarda, não é a gente que cuida. A gente faz a nossa parte, mas quem governa a nossa vida, a vida dos nossos filhos, é o Senhor. É ele que guarda, porque se não for o Senhor, a gente sai, a gente nem sabe se volta para casa. E Deus ele me ensinou algo também para a gente ser grato, porque muitas das vezes um testemunho para a gente quer ver coisas palpáveis, a gente quer um testemunho, quer chegar na igreja e contar um testemunho que Deus ele abriu a porta de um emprego abençoado, que você vai ganhar 5 mil reais, que você vai subir de cargo na sua empresa, na empresa que você trabalha. A gente quer contar coisas grandiosas, mas a gente não se dá conta que só de você levantar da cama, você abrir os seus olhos, a gente está com saúde, está respirando, já é um grande livramento, já é um grande testemunho, do céu. E Deus, ele, dentro desse testemunho que eu conto para vocês, dentro dessa experiência sobrenatural que Deus ele me deu, eu tirei essas 3 lições para a minha vida. E Deus, eu falei assim, Senhor, eu falei que eu queria contar um testemunho no final dessa campanha, mas eu não imaginava que seria isso. Aí eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, será que eu conto os irmãos? Eu vou ficar até assustada. Será? Vão achar até que eu sou irresponsável. Então eu falei, não. Deus ficou incomodando para me contar. Porque tem muitas crianças que o pai, a mãe, né, confia, deixa brincar no portão de casa, na porta de casa. Eu não deixava, não deixo ela fazer isso. Mas mesmo assim, né, aconteceu. Então, assim, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus ele é maravilhoso na nossa vida, que se não fosse a mão do Senhor, hoje talvez eu poderia estar contando um testemunho para vocês, hoje eu poderia estar aqui chorando, mas graças a Deus eu estava sensível à voz do Espírito Santo, eu entendi o que o Senhor queria falar comigo, eu levantei, eu clamei, o Senhor, ele deu livramento. Eu quero dizer para vocês não ignorarem a voz do Senhor. Todas as vezes que o Senhor incomodar vocês para orar durante a madrugada, ora. Porque muitas das vezes a gente ignora, a gente fala, eu estou sentindo algo, eu estou conseguindo dormir. Eu senti um incômodo muito grande no meu corpo, meus pés formigavam, eu ficava inquieta, suava, sentia calor, frio, tudo para eu levantar da cama, porque era necessário eu levantar, eu dobrar o meu joelho e interceder. Deus ele não queria que eu deitasse, que eu tivesse deitado e fizesse aquela oração cansada. Deus ele queria que eu intercedesse, que eu clamasse de coração pela vida dela. E esse é o meu testemunho. Eu honro, eu glorifico a Deus pelo livramento que o Senhor deu para minha filha. Depois que isso aconteceu, eu parei de ter pesadelo, eu estava tendo muito pesadelo com ela. Depois que aconteceu isso, que Deus ele me deu esse livramento para ela, eu consegui dormir tranquilamente, ela também. E até aqui, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. O mesmo Deus que livrou a casa da Alessandra, do obreiro Rafael, Deus que pode livrar a sua casa também. E em breve você pode contar o seu testemunho aqui nesse altar. Vou estar falando aqui agora sobre os anúncios da semana. Todo mundo sabe o que tem esse final de semana?
Festividade de 7 anos da Adenso. Começa sábado, dia 13, às 7 horas ou 7h30. Sábado, 7 horas, a gente conta com a sua presença. Vamos dar início à nossa festividade de 7 anos. No domingo, a gente começa mais cedo, é 6h30. Domingo, 6h30, tem batismo, tem Santa Ceia. Vai ser um dia muito especial. Na segunda, não vai ter escola de colheita. Para os alunos da escola de colheita não vai ter. Vai ter o último dia da festividade, começa às 7 horas também. Vamos encerrar essa festividade na segunda-feira. Os 3 dias de festa vai ser muito especial e vamos estar todos alinhados, né? O ano do alinhamento, a gente vai estar celebrando ao Senhor pelo 7º ano da Adenso. Terça-feira não vai ter GDF, nenhum GDF vai ter. A gente vai passar por esse período de festa, né? Terça-feira a gente vai descansar e quarta-feira vai ter culto normal. Contamos com a presença de vocês na quarta-feira, campanha normal. Só na terça-feira que não vai ter GDF. Sobre a blusa, o líder de GDF vai entregar. Acalme o coração de vocês. A liderança de GDF vai entregar as blusas de vocês. Sexta-feira, no sábado mesmo, fiquem atentos aos grupos. Inclusive, fiquem atentos aos grupos da Adenso, o grupo que você faz parte. Se caso for precisar arrumar a igreja, ornamentar, você que pode se voluntariar para poder ajudar, a gente vai estar agradecendo. Agora eu quero ouvir a mídia. Logo após da mídia, Evangelista Tafarel com a palavra ofertória. E após a ofertória, Eduarda louvando ao Senhor. Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Gente, vou repetir de novo. Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Vim falar da mídia. Quem aqui já segue nosso Insta? Mesmo depois de muitos povos, vocês não seguem, gente? Sério? Então, nos siga no nosso Instagram, Adenso Sede Oficial, tá? Nos marque lá, reposte nossas publicações, republique lá muito para os seus amigos, para eles seguirem também, vai compartilhando aí com seus coleguinhas. Temos o nosso TikTok, que é Adenso Oficial, a gente posta vídeo lá também. Adenso Sombra, que é o nosso Facebook, e o nosso YouTube, que é Adenso. Quem é inscrito no nosso YouTube, gente? Amém. Ninguém é inscrito no nosso YouTube, gente? Se inscreva lá no nosso canal, tá? Se inscreva lá que a gente está alcançando algumas vidas por lá também. E é isso, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Diga glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, um texto muito conhecido de todos nós. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Diz assim, minha versão NVI diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? É isso que diz aí na sua Bíblia. O Senhor colocou essa palavra, esse versículo conhecido de todos nós no meu coração para compartilhar com você nesse momento de palavra ofertória. Porque qual é o contexto dessa história? Jesus estava
como normalmente estava no seu período de caminhada com os discípulos, e ele percebe alguns anseios, alguns questionamentos sobre a sua necessidade momentânea. E Jesus faz com que eles reflitam sobre os lírios do campo, sobre os pássaros que voam, são sustentados pelo Senhor, e faz esse comparativo e no final impõe essa condição, que Deus sabe da nossa necessidade, e o que eu e você precisamos estabelecer ou colocar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E uma das formas de nós fazermos isso, de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, e é bem interessante dizer, porque se você precisa de uma oração de cura, tem alguém para orar, para ungir a sua vida, para declarar cura sobre a sua vida. Se de repente você necessita de libertação, existe uma oração, existe um clamor também que pode te libertar. Mas se você precisa de alguma coisa na sua vida, na sua área financeira, você só consegue através da sua fidelidade a Deus. Nós fazemos esse comparativo de que não pode um pé de manga produzir limão, não pode um pé de abacate produzir uva, e também é impossível você prosperar na sua vida financeira sem ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. É impossível, porque assim como uma árvore não pode dar outro fruto, Deus também não pode agir na sua vida. Você pode ser alguém de oração, que sobe um monte, você pode ser alguém que se consagra ao Senhor, que jejua, mas se você não for fiel na sua área financeira, Deus estará impedido de agir na sua vida, dentro dessa área. Então eu e você precisamos estabelecer esse princípio de fidelidade ao Senhor. E como que eu faço isso? Separando 10% de todos os meus recursos, entregando na casa do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: os dízimos nós entregamos na casa do Senhor. Amém? E os dízimos, ele tem um valor estabelecido, é 10%, conforme a palavra nos ensina. Agora, uma outra maneira também de nós sermos gratos ao Senhor, essa maneira não tem valor mínimo ou máximo, é de acordo com aquilo que está no teu coração, é ofertar. A oferta, ela é um ato de gratidão que eu e você fazemos ao Senhor, é um ato voluntário. Então assim também nós consagramos a nossa vida financeira, que você hoje possa ter esse entendimento, porque existem muitas coisas na nossa vida, existem muitas afrontas que o Senhor deseja encerrar. Nós terminaremos essa campanha com todas as afrontas do inimigo sobre a nossa vida eliminada. Eu quero declarar que nenhuma afronta que tem vindo na sua direção vai permanecer até o final dessa campanha. Mas eu quero te trazer também essa realidade. Você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque afrontas na área financeira, elas de repente só poderão ser eliminadas se você for fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração, consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. E nesse momento, que você possa orar aí no Senhor, que você possa pedir a Deus, falar: Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, por isso me ajuda, Senhor, a estabelecer esse princípio, porque eu creio que agindo assim, todas as minhas necessidades, conforme diz a palavra, elas serão saciadas. Senhor, em nome de Jesus, é debaixo da Tua palavra que nós clamamos nessa hora, nesse momento, Senhor, de fidelidade a Ti. Senhor, nós queremos Te agradecer pela porta de emprego que o Senhor tem gerado, por todos os recursos que o Senhor tem nos enviado. Ó Deus, nós passamos, Senhor, por momentos de dificuldade, sim, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz o sol nascer sobre justos e injustos, mas o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia na nossa mesa. O Senhor não nos tem deixado faltar o sustento, a vestimenta. O Senhor tem nos sustentado e mantido de pé. E é debaixo, Senhor, dessa palavra que nós queremos, ó Deus, estabelecer a nossa fidelidade.
financeira a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, eles emprestarão a muitos, mas não tomarão emprestado, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra também diz, Senhor, ó Deus, que nós temos o direito de comer, de ter e possuir o melhor dessa terra. E é debaixo dessa palavra, Senhor, que nós nessa noite declaramos a nossa fidelidade a Ti. Ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para a nossa casa. O Senhor tem sido bom nos nossos negócios. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, e nos enviado os recursos financeiros. E assim, Senhor, debaixo desse entendimento de gratidão, que nós oramos, te agradecemos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus, na certeza de que viveremos milagres, prodígios e maravilhas. E você que crê e recebe, diga amém. Então, a salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.
escrevo mais um pouquinho aqui na minha. Daqui a pouco eu vou ter que pegar outra folha. Mas o Senhor vai nos honrar em nome de Jesus. Se você não tem o papel, levanta a sua mão que eu peço para o obreiro te entregar. Aqui, cadê? 2 pessoas. Aqui, pera para mim, por favor. Fica com a mão levantada aí que o evangelista vai levar para você. Às vezes no corre-corre do dia, a gente não tem tempo nem de escrever, né, as afrontas. A gente chega no culto, a gente vai lembrando, vai escrevendo, e Deus ele vai registrando. Em nome de Jesus. Se você não escreveu, levanta o papel em branco mesmo. Nós vamos estar orando ao nosso Deus, certos da vitória que Ele há de nos conceder. Amém? Levante lá no alto, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa campanha, nesse ato profético, ó Deus, crendo, ó Pai, que toda vergonha, que toda afronta, que toda dificuldade que se levanta, ó Pai, há de cair por terra. Senhor, eu não sei qual é a afronta que o inimigo tem feito na vida dos meus irmãos, mas eu sei qual é a afronta que ele tem tentado contra a minha vida. E, Senhor, aqui estão escritas, ó Pai, e eu estou, Senhor, agora te apresentando, não só a minha, mas a de todos os meus irmãos, Senhor. Afrontas essa, ó Pai, que Satanás até acha que está vencendo, que ele até acha que está avançando, que ele acha que ele vai ser vitorioso, mas nós viemos aqui, ó Pai, como Ezequias fez, subindo ao templo e entregando a Ti, Senhor, as afrontas do inimigo. Existe
dia nós vamos rasgar a afronta, porque Deus nos deu esse comando, nós vamos rasgar essa afronta. Agora, com muita alegria, eu quero apresentar aqui a preletora da noite. Queria que você recebesse com muitas palmas, Evangelista Damares. Pode glorificar o nome do Senhor? Glória! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ler o nosso tema. Eu vou pedir por favor que coloquem no telão Isaías 37, do 14 ao 17. Eu gostaria de ler da seguinte forma: eu leio o versículo, a igreja lê o outro. Todos acompanham aqui no telão, amém? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, mas ele enviou para afrontar o Deus vivo. Amém. A igreja pode se assentar. Estamos vivendo um momento de rasgar as cartas da afronta, né? Como relata em Isaías, no 14º ano do reinado de Ezequias, o rei Senaqueribe, ele estava expandindo as suas conquistas. E ele já havia derrotado muitas nações. Só de falar assim já dá medo, né, gente? Muitas nações. Então ele se levantou contra Israel e começou a ameaça. Vamos dizer assim, a terrível ameaça. Quem é esse rei Senaqueribe, que achou que podia derrotar a nação de Israel, porque já tinha derrotado tantas outras nações? Então nós vamos falar de um personagem muito conhecido, que é Ezequias. O que eu aprendo com ele? Quando ele recebeu a carta, quando começa a ameaça, é com a carta de afronta. Que essa carta zombava da fé de Judá e tentou semear o medo tentou semear o medo. Ele zombava da fé de todo Judá e contra Deus. E ali ele tentou semear o medo, aquela afronta. Além de zombar contra a fé, ele tentou semear o medo. Então vocês prestem muita atenção nessa palavra medo, porque lá na frente eu vou falar um pouco mais a respeito dessa palavra. O que me chamou a atenção foi a atitude de Ezequias. A primeira atitude que ele fez, quando ele abriu a carta, quando ele entendeu identificou qual era a afronta, a Bíblia diz que a primeira atitude dele foi ir até o templo para apresentar a carta ao Senhor. Então essa carta, essa afronta, ela não paralisou ele. Ele teve essa atitude de ir até o templo para orar a Deus. Nós entendemos que as nossas guerras, ela não é física, ela é espiritual. E nós só vamos vencer na oração. E o que me chama a atenção é a oração dele. Ele começa a oração exaltando a soberania de Deus, exaltando o poder dele. Ele não começa já pedindo. Porque muitas das vezes, quando
quando estamos passando por algumas afrontas, algumas dificuldades, nós vamos orar, nós nem lembramos de agradecer, nós só vamos direto pedindo, só um ponto, pedir. Então nós precisamos, além de agradecer, exaltar a Deus, exaltar o poder dEle e a soberania dEle. E ele começa a oração exaltando, declarando que Ele é o único Deus de todos os reis, que Ele é o Criador do céu e da terra. Então ele já começa crendo no poder de Deus. Aquela carta não fez com que ele paralisasse, mas ele identificou qual era o problema e ele já entendeu que é Deus que vai resolver, que é Deus que vai rasgar a carta da afronta. Então essa atitude nos mostra que nós devemos agir dessa forma, diante de tudo, diante das afrontas, de todas as dificuldades. Eu não vou pegar e levar um problema para o irmão que o irmão não vai resolver, eu vou levar diante de Deus, que é o Criador do céu e da terra, que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que transforma, que liberta, que cura, que transforma até a pior pessoa do mundo, aquela pessoa que a outra pessoa diz, esse daí não tem mais jeito, não tem mais jeito, mas Deus é o Deus do impossível e transforma. Então, a atitude dele nos ensina que devemos apresentar as nossas afrontas diante de Deus. A afronta que veio na carta era para semear um medo. Só que ele não aceitou esse medo. Imagina um histórico de um rei que ele já tinha derrotado várias nações. Então é para temer, né? É para temer. Só que quem conhece Deus que serve não vai temer, porque sabe o poder de Deus, sabe que Ele é poderoso para rasgar todas as cartas de afronta. É o Deus que Ele transforma vergonha em dupla honra, é o Deus que exalta, é o Deus que dá afronta. Ele traz um lindo testemunho. Estou falando lindo porque Ele é um Deus que Ele faz além do que nós pedimos ou imaginamos. Então é um lindo testemunho. Ele é um Deus poderoso para fazer além do que nós possamos imaginar. Eu não quero me prolongar muito. A minha pregação ela é curta e objetiva. Mas Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito do medo. Por quê? Eu sei que tem muitas, na nossa vida tem muitas afrontas, muitas cartas de afrontas. Pode ser na área financeira, na saúde, na área familiar. Nós temos que rasgar todas elas, crendo no poder de Deus. Mas tem uma específica que eu queria chamar a sua atenção para hoje você estar rasgando. Você pode orar por todas as cartas de afronta que você identificou que você tem, mas específica do medo. Por que a do medo? Porque o medo ele tem um poder terrível de te paralisar. E a paralisação ela abrange várias áreas da nossa vida. A paralisação ela para a nossa vida espiritual, o nosso crescimento, tudo através do medo. A nossa comunhão com Deus, ela impede, ela para a sua liderança, então ela para várias áreas. Então nessa noite, como é quarta da resposta, quarta da libertação, e a campanha Rasgando a Carta da Afronta, eu queria muito que você lançasse para Cristo os seus medos, porque o medo ele te impede de avançar, ele te impede de crescer, ele te impede de viver o seu propósito, ele te impede, ele paralisa o seu chamado. O medo, ele paralisa até você de se batizar, de tomar a decisão de se batizar, porque a pessoa fala, eu vou me batizar, eu tenho que renunciar a muitas coisas, depois do batismo eu não posso fazer
fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Isso é uma carta de afronta que o diabo está colocando na mente da pessoa, para paralisar e não deixar ela se batizar. Porque a palavra diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, qual é o propósito do diabo? É impedir a sua salvação. O propósito do diabo é te paralisar o seu propósito, o seu chamado. Então, ele vai fazer o quê? Semear o medo na sua vida. Então, essa palavra aqui me chama muita atenção a respeito do medo. Falei: Senhor, como eu estou aprendendo? Porque o medo realmente ele paralisa tudo. Ele tem um poder terrível de paralisar a sua vida. E você não veio ao mundo por acaso. Você tem um propósito. Então o propósito do diabo, o diabo também tem um propósito. O propósito dele é impedir de você viver o seu propósito. Então o que ele faz? Vai enviar para você a carta da afronta chamada medo, porque ele sabe que assim ele vai te paralisar. E nós precisamos vencer esse medo. Nós precisamos nos alinhar. É o ano do alinhamento. Nós precisamos nos alinhar com a palavra, com a visão da igreja. E essa afronta do medo, ela paralisa o alinhamento, ela paralisa o crescimento, ela paralisa a multiplicação, ela paralisa o ID, de você fazer o ID, porque aí você fica com aquele negócio: eu não sei falar bem, então não vou fazer o ID, não vou falar de Jesus. Então essa carta de afronta chamada medo é uma carta que tem muito poder para destruição. Então nós precisamos identificar quais são as nossas afrontas. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos conhecendo a verdade a respeito do medo. Então nós precisamos nos libertar. Nós precisamos rasgar essa carta do medo. Eu gostaria muito que você fizesse uma reflexão na sua vida a respeito do medo. O que você já deixou de fazer por conta do medo? O que Deus te colocou nas suas mãos para você fazer, mas você não fez por causa dessa afronta do medo. Então nós temos que libertar. Nós temos que entregar para Deus todas as afrontas, principalmente a do medo. Porque quando você se liberta do medo, Deus te dá coragem, Deus te encoraja. A palavra de Deus diz: seja forte e corajoso. Então nós precisamos ser fortes para estar lutando contra essas afrontas. Só que a nossa luta, ela não é física, ela é na oração. Que nós possamos entender que nós precisamos nos libertar desse medo, que nós precisamos rasgar todas as cartas de afronta e que nós venhamos na nossa oração exaltar a soberania de Deus. Eu achei muito lindo, algo que me chamou muita atenção na oração dele. Ele começa exaltando a soberania de Deus. Então ele tem plena confiança no poder de Deus. Ele tem plena certeza de que Deus vai responder a oração dele, vai ouvir a oração dele e vai rasgar aquela carta. Imagina nos dias de hoje, você recebe um diagnóstico do médico falando que você está com uma doença incurável, ou você recebe uma notícia de um desemprego. Você começa a querer se desesperar, mas você precisa entender o poder de Deus, que é Ele que governa todas as coisas. Você precisa entender que é Ele que está no controle de tudo. Então, essa atitude de Ezequias, dele ir até o templo orar, me chama também a atenção, porque ele não se acomodou. Ele teve que ir até o templo. Então ele teve que sair da zona de conforto para poder guerrear na oração. O testemunho da Alessandra também me fez refletir
atitude dele, que ele precisou orar, mas ele se disponibilizou a ir até o templo e entregar a carta de afronta para Deus. Então eu sei que nessa noite, eu não sei qual é a sua carta de afronta que você tem, mas eu sei que você tem, porque eu também tenho muitas. Mas eu sei que nós cremos em um Deus do impossível, um Deus que é poderoso para fazer além do que pedimos, um Deus que transforma, que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo. E esse Deus, ele está aqui, falando nos nossos corações, mostrando o que precisa nos libertar, que precisamos libertar desse medo, que talvez tenha paralisado você de viver o propósito que Deus tem na sua vida. Essa palavra, ela falou muito forte no meu coração. Eu entendo que primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. E sempre que vem algo assim nas minhas mãos para mim fazer, eu sempre penso assim em relutar, falar que não. Mas Deus tem ministrado no meu coração desde o primeiro dia da campanha, desde o primeiro dia quando a gente estava na intercessão, que a pastora falou o nome e deu o papel para a gente rasgar, veio na minha mente o medo. A primeira coisa que veio na minha mente foi o medo, porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho assim vergonha de falar em público, eu tenho medo de várias coisas, muitas coisas. Mas aos poucos Deus está me transformando. Então eu entendi que esse medo, ele paralisa. E ele impede o crescimento. Ele paralisa o seu propósito e o meu propósito. Quando eu ouvi que Deus começou a ministrar no meu coração a respeito do medo, eu nem sabia ainda que eu ia pregar, e depois a pastora falou, nessa campanha são os evangelistas. Eu comecei a entender que ali Deus já estava me preparando para hoje. Então eu comecei a entender que primeiro Deus estava me libertando do medo. E eu sou um canal de Deus, você é um canal de Deus. Então não sou eu que falo, que faço. É Deus que faz através de mim e de você. Então, para mim falar que você precisa libertar do seu medo, primeiro eu tenho que me libertar. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. É fácil? Não é, porque nós precisamos renunciar às nossas vontades. E quando nós entendemos o que precisamos nos libertar, quando nós entendemos qual é a carta da afronta que nós precisamos entregar para Deus rasgar, e muitas das vezes não queremos entregar, nós estamos sendo desobedientes. Então nós precisamos obedecer, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que renunciar à nossa vontade, porque nós temos que entregar para Ele todas as cartas. Não é só, Deus, eu só vou te entregar essa carta aqui. Essa carta ali eu não vou te entregar não, porque para me te entregar ela eu preciso renunciar. Para me entregar essa carta aqui eu preciso me alinhar. Então começa um confronto espiritual, começa uma batalha, uma guerra. Então você precisa identificar qual é a sua carta de afronta. Primeiro você identifica, para depois você entregar para Deus. E você precisa crer no Deus que tudo pode, no Deus do impossível. Não existe impossível para Deus. Então você precisa entregar não só a carta do medo, todas. Aquela carta de afronta das vozes que querem te parar, dizendo que você é incapaz, que você não consegue, ou que seu filho não presta, que você é isso, que você é aquilo. Não aceite isso, não aceite essa afronta. Entregue para Deus rasgar essa carta, porque a palavra diz que Ele tem dupla honra para nós. Então nós servimos a um Deus de dupla honra.
Eu não sei se você está passando por alguma afronta de vergonha, mas Deus nos ensina que para cada dia de vergonha dupla honra. Mas nós precisamos estar alinhados com a palavra. Nós precisamos entregar todas as cartas, todas as cartas de afronta, para nós estarmos desfrutando das bênçãos e da bondade do Senhor. Eu já vou finalizar, mas eu queria que você entendesse muito a respeito do medo. Porque o propósito do diabo é semear o medo para te parar. E eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai parar, que você vai entregar essa carta para Deus e vai rasgar. Em nome de Jesus. Que você vai viver todas as promessas de Deus. Que você vai viver todo o propósito que Deus tem para você aqui na terra. Não aceite as vozes que querem te parar. Em nome de Jesus, rasgue essa carta do medo, essa carta que te paralisa, que impede o seu crescimento, que impede o seu desenvolvimento espiritual, que impede a sua comunhão com Deus, que impede de você viver o seu chamado. Não renuncie isso. Aceite a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Foi até aqui que o Senhor me deu. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Estou escutando aqui a mensagem, que mensagem poderosa. E me fez lembrar de um período da nossa vida onde eu senti muito medo, né? E os irmãos já conhecem o testemunho, mas eu me lembro quando a gente estava lá no servidor do Estado, no Hospital dos Servidores. E a gente tinha muito apego a uma médica chamada doutora Ana. Ela era bem nova, mas ela passava muita confiança para nós. E a gente, todas as vezes, todas as semanas a gente ia lá e ela nos dava muita esperança, né, de que o pastor seria curado daquela enfermidade da visão. Mas teve um dia que ela sumiu do hospital. E a gente se apega a algumas coisas, né? Deus está falando, se apega a mim. E aí todos os médicos que começaram, eu me lembro que eu mandei uma mensagem no grupo da igreja falando, orem pelo pastor, porque o médico que está fazendo o laser dele, ele não sabe fazer. Eu não sabia que ele não sabia fazer. E ele deu vários lances de laser no olho do pastor. E depois ele disse que a máquina estava quebrada e aquilo começou a me fazer suar frio de tanto medo que eu senti. E aí eu peguei meu celular e falei assim, igreja, ora pelo pastor, porque parece que o médico não sabe mexer no maquinário. E ele falava, ele botava a culpa no pastor, olha, não se mexe, se eu fizer um laser errado, você perde a visão. E eram vários lances de laser. E aí a gente veio com um decreto lançado pelo homem, de que o pastor não teria mais jeito para ele, não tinha mais cirurgia, não tinha mais nada. Eu cheguei em casa, muitas pessoas já ouviram várias vezes, mas tem pessoas que ainda não ouviram. Eu cheguei em casa, a gente veio da Central do Brasil até aqui, sem dar uma palavra um para o outro, porque eu não tinha o que falar. Sabe quando você não tem o que dizer? E ele também não tinha. E aí chegamos em casa, ele foi descansar porque dava muita dor na área da cabeça, na área dos olhos. Ele vinha com muita dor. Ele vinha chorando no trem, ficava com a cabeça erguida e as lágrimas desciam de dor, porque o laser nada mais é do que algo queimando o seu olho para colar. E aí a gente veio com esse decreto do médico, procurei a doutora Ana, não achamos. Voltei lá, quando eu falei com ela, ela falou assim, olha, aqui você não vai conseguir mais nada. 5 anos praticamente de tratamento, ela vem com uma palavra dessa, aqui você não vai conseguir nada. Eu voltei com mais medo para casa. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, porque Deus me mandou falar isso aqui de novo, que está passando por isso, que acha que consegue controlar tudo. Era assim que eu me sentia. Eu vou conseguir. Eu vou arrumar alguém, eu conheço alguém vai se apresentar. E
gente vai conseguir? E eu não achei ninguém. A gente estava conversando aqui ontem, né, Jaque? E a gente falou assim, será que a gente conhece alguém naquela cidade? Eu falei, lembra disso? Ele falou, a gente conhece, porque sempre a gente conhece alguém. A gente sempre acha que alguém pode dar um jeito, pode nos ajudar. E ali não tinha mais ninguém para nos ajudar. E quem podia ajudar ainda tentou tirar de nós. Até o dinheiro que nós conseguimos, alguém pediu dinheiro para mim emprestado. Me dá que eu tenho uma conta para pagar, depois eu te devolvo. Eu falei, eu não tenho como te emprestar porque não é meu, até porque o que eu consegui foi pela internet. Não tenho como mexer nesse dinheiro. Então assim, eu vou chamar você aqui para orar, porque Deus está me incomodando para falar isso. Naquele momento, evangelista Damares, eu senti muito medo. Muito medo porque fugiu do controle da gente. E a gente está acostumado a ter tudo no nosso controle. A gente tem dinheiro? Não, meu dinheiro paga. A gente tem conhecidos? Não, alguém vai se levantar. Eu conheço muita gente. Eu não tenho dinheiro, mas eu conheço muita gente. Eu já morei em tal lugar. Alguém vai se levantar. A gente sempre se apega em coisas terrenas. Quando Deus está lá do alto falando assim, se você trouxesse essa carta para mim, se você apresentasse de verdade como você quer, e a gente ali fazendo campanhas de oração e tudo acontecendo, a gente entendeu que era um propósito, mas eu queria falar sobre esse medo. E eu me lembro que eu passei 2 dias, durante o dia eu não funcionava direito, e durante a noite eu chorava a noite toda, sozinha na minha sala, com medo. E no meu aniversário, meu irmão veio aqui e falou assim, eu nunca vi a minha irmã chorar, eu nunca vi a minha irmã reclamar, eu nunca vi a minha irmã triste. Eu acho que muita gente aqui na igreja não viu. E uma das coisas que o Senhor me fez lembrar, eu estava cantando como se nada tivesse acontecendo. E Deus usou a missionária Kelly para ir até o altar, para me abraçar. E ali eu caí no chão, porque eu estava fraca e com muito medo, mas só Deus sabia. E esse medo não me paralisou. Quando Satanás falou assim, agora apaga ela, agora acaba com esse ministério, ele não me paralisou. E eu falei assim, como que eu vou tocar uma igreja sozinha? E Deus levantou pessoas para nos ajudar. E vocês sabem de quem eu estou falando. Deus levantou um ministério, porque nada é por acaso, mas o medo ainda tentava ficar instalado no meu coração. Tem gente que entrou aqui hoje, nessa noite, com medo. E está disfarçando isso. Não, eu vou conseguir porque eu conheço alguém. Eu vou vencer porque talvez eu tenha até um dinheiro para poder resolver essa situação, como Deus está falando. Ei, eu posso acabar com esse medo hoje e resolver o seu problema agora. Rasgue essa carta de afronta diante de mim, traz para quem pode resolver. E se eu me apegasse à palavra do médico, eu não estaria contando testemunho, pastor, eu não estaria contando testemunho. Talvez alguém lançou uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, e você está paralisado por causa do medo, porque você pensa no que pode acontecer daqui a uma semana, no que pode acontecer na tua história, que vai acontecer por conta da notícia que te deram, que te trouxe medo, que te causou medo. E Deus está dizendo, lança fora todo medo, porque o Senhor possa resolver. Você pode se colocar de pé? Em nome de Jesus, eu precisava compartilhar. E o Senhor, Ele me ensinou muita coisa, porque mesmo o medo tentando me parar, mesmo Satanás usando medo para me paralisar, eu olhava para as pessoas, pastor, falando assim, a pastora é tão forte, mesmo com tudo isso que ela está passando, ela não para, ela vai ao culto, ela faz isso, e eu pensando dentro de mim, se eles soubessem como eu estou por dentro, como que eu estou com medo de tudo isso que está passando, e Deus foi tirando, foi dissipando todo medo. Eu queria chamar os evangelistas aqui em cima. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando por vocês. E eu quero, em nome de Jesus, ungir toda a igreja. Enquanto os evangelistas oram, eu e o pastor vamos estar aqui embaixo ungindo vocês. Amém? Cadê? Peraí. Faz o seguinte, cadê os evangelistas? Vem cá, Jaque. Desce eu e o Tafarel para ungir a igreja. Amém? Pai,
cremos no poder sobrenatural das tuas mãos, ó Pai. Pai, nós cremos no poder sobrenatural da oração, ó Pai. E nós não nos prostramos a medo, ó Pai. Nós não nos prostramos a medo. Até confessamos, ó Pai, que muitas vezes temos medo de algumas coisas, porque seres humanos somos, ó Pai. Mas entendemos, ó Pai, que o Senhor é sobrenatural e o Senhor é sobre todas as coisas e o Senhor pode sanar todos os medos, ó Pai. E entendemos que nós podemos que nós podemos, ó Pai, lançar todos os nossos medos na cruz do Calvário, ó Pai. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia, Pai, para pisar serpentes e escorpiões, ó Pai. Então que possamos aprender, ó Pai, a usar a autoridade que o Senhor nos deu, ó Pai. Nós lançamos todo medo, todo anseio, toda
vida. Ou você que já fez parte de alguma igreja, se afastou por algum motivo e deseja voltar nessa noite. Oh, glória! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu não vou perguntar o nome dela, porque eu já decorei. Raíssa. Você crê, Raíssa, que Jesus morreu na cruz para salvar nossas vidas? Você quer que Ele ressuscitou no terceiro dia e foi preparar lugar para nós? Fala assim, eu, Raíssa. Fala assim, eu, Raíssa. Aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Suficiente Salvador. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? O Senhor está escrevendo o nome dela no livro da vida. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Raíssa, essa jovem, Senhor, que decidiu, ó Pai, não somente aceitar, Senhor, mas abrir a casa para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada. Nós abençoamos, Senhor, tua filha. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Ó Pai, nós a abençoamos e te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite de salvação nesta casa. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Já vai ser muito bem cuidado. Oh, glória a Jesus. Feche teus olhos, nós vamos orar para o encerramento do nosso culto. Quarta-feira que vem mais uma campanha. E não esqueça de chamar, convidar pessoas. Esse final de semana será um final de semana abençoado. Vai ficar para a história das nossas vidas, da nossa igreja. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma quarta. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Muito obrigada por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor, nas nossas casas. Muito obrigada por tudo que o Senhor há de fazer nesse final de semana. Ó Pai, já vai preparando o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor quer entregar do céu a nós. Então que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém.